nossa terceira aula do curso de JPA com Hibernate. Nessa aula nós vamos criar uma nova entidade. Nós vamos configurar um plugin de geração de código aqui para facilitar a nossa vida. Também vamos definir um relacionamento one-to-many e a contrapartida, o many-to-one, que também é chamado de relacionamento bidirecional. Vamos configurar alguns atributos desse relacionamento e evoluir a questão do mapeamento, configurando, ou seja, mapeando também um enum. Para isso, vamos abrir aqui o nosso projeto, vir aqui na nossa classe, no nosso pacote principal. Eu quero começar criando uma nova classe, que eu vou chamar de receita. Muito bem. A nossa receita também é uma entity, como a gente já tinha feito, e eu vou configurar, como nós fizemos com o usuário, uma table, cujo nome vai ser receitas, no plural, como a gente já vinha fazendo lá. É só importar tudo aqui, muito bem. Vou copiar o atributo ID a partir da classe de usuário, que vai ser exatamente a mesma, né? E vou configurar os demais atributos da nossa receita. Ou seja, vai ser o nome do tipo string, o private string, o texto, né, que vai ser mais ou menos o modo de preparo, que vai ser gravado aqui. E eu vou definir um novo atributo no relacionamento, que vai ser um enum. Portanto, eu vou criar o enum aqui primeiro. Cadê enum? Tá aqui. Vou chamar de nível dificuldade. Aqui, pá. Ele criou o nosso enum aqui. Vou configurar 3 níveis de dificuldade: fácil, médio, difícil. E vou configurar esse enum aqui na nossa receita. Private nível dificuldade. Vou esse nível de dificuldade. E aqui dessa vez a gente pode sim utilizar a anotação column para gerar o nome lá do jeito que a gente está fazendo no modelo relacional, que vai ser nível minúsculo underline dificuldade. Então tá aqui mais uma dica de como utilizar o column para gerar os nomes adequadamente. Tá. A gente precisa agora relacionar nossas receitas a nossos usuários, né? Ou seja, um usuário vai ter uma coleção de receita, isso vai ser posteriormente, mas nesse momento uma receita tem que ter um usuário que é o seu autor, e o usuário vai ter uma lista de receita das quais ele é o autor. Então a gente vai fazer isso definindo aqui um private usuário, e vou chamar aqui de usuário, ou melhor, vou chamar de autor, que vai ser o autor dessa receita. E para a gente definir que essa classe vai ter então um relacionamento lá com a nossa classe usuário, eu vou anotar ela aqui com a anotação many-to-one, e que é de para aqui, então many-to-one, e quer dizer justamente que muitas receitas vão pertencer a um usuário, muitos desse, many desse, to one da classe que ela se relaciona, desse. Vai ter que cortar essa moto aí, desse filho da puta da Heinemann, né? Então, e beleza. Só que no modelo relacional, para fazer esse tipo de relacionamento, a gente precisa definir uma join column, ou seja, a chave que vai definir o relacionamento entre as duas tabelas. E isso é feito aqui a partir da anotação join column, a qual leva um name, que eu vou chamar de fkAutor, e é mais que suficiente. Aqui eu posso colocar o nome da coluna a qual essa chave se referencia, mas não é necessário, uma vez que ele sabe que tem que apontar direto para o atributo de identificação dessa entidade, que é o ID. Eu vou salvar esse cara aqui, vou importar tudo, e dessa vez, ao invés de gerar os getters and setters, eu vou utilizar de um outro artifício aqui, que facilita muito na nossa vida quando a gente desenvolve. Vou vir aqui no POM, na aba de XML, e vou especificar uma nova dependência aqui, que é justamente o Lombok. Vou organizar tudo aqui. O Lombok é o seguinte: ao invés de toda vez você gerar os getters and setters para suas entidades, você pode vir aqui e simplesmente anotar ele como data do projeto Lombok. Ela já até importou, que ele automaticamente gera para você
um get e um set público para cada um dos seus atributos, equals hashcode a partir dos seus atributos. Só que nesse caso, vou esperar esse corno dessa motoca passar. Vou ter que cortar isso, filha da puta. Só que nesse caso, gerar o equals e o hashcode a partir de todos os atributos não é interessante. Portanto, o Lombok permite que você especifique aqui um equals and hashcode a partir somente do campo que você quiser. Você pode definir isso aqui como um array e definir todos os campos que você quer que sejam considerados para gerar o equals e o hashcode. Nesse caso, como eu tinha dito, somente o ID é mais do que o suficiente. Eu vou deixar essa anotação aqui separada para não confundir com as anotações aqui do JPA. Vou copiar isso aqui para minha classe usuário, né? Vou fazer a mesma coisa aqui, né? Esses dois, só importar os dois. Vou limar aqueles códigos que a gente gerou. E veja como a classe fica bem mais limpa, né? Com o Lombok. E aqui eu vou mapear a contrapartida do nosso relacionamento. Private list, então o usuário vai ter uma lista de receita, a qual eu vou chamar de receitas. E que vai ser inicializada com um array list vazio. Certo? Opa, eu coloquei coisa demais aqui, tá. Muito bem. É só importar aqui do Java utilist, beleza, tudo importado. Bom, e uma vez que a gente definiu de um lado um relacionamento do tipo many to one, nada mais justo que do lado de cá o relacionamento seja one to many. Ou seja, do lado que tem a lista é o many e do lado que tem o objeto somente é o one no final. Tá. E com isso a gente precisa, ao invés de especificar uma coluna de junção, como nós fizemos na outra ponta, aqui a gente só precisa especificar quem está mapeando essa coluna. Então a gente vem aqui, ó, mapped by o nome do atributo lá na outra entidade, nesse caso autor. Lembre-se sempre, toda vez que você trabalhar com anotações do tipo de banco, como table, column, o name é o nome da coluna lá, então, ou do atributo ou da entidade lá no modelo relacional. Esperar esse corno aqui, vai ter que cortar também, beleza. Mas quando você trabalha com anotações que não dizem respeito a colunas, então você vai sempre mapear objetos aqui. Isso é uma dica interessante de se lembrar. Então eu estou dizendo que esse relacionamento está mapeado pela entidade autor aqui na classe receita. E uma vez que eu especifiquei isso, eu também posso vir aqui e especificar um tipo de cascata para esse relacionamento. Ou seja, eu estou definindo aqui que o cascade type é WAL porque ele contempla todos os tipos de cascatas possíveis, ou seja, detach, merge, persist, refresh and remove. Você pode especificar eles também aqui independentemente a partir de um array, mas não nesse caso o cascade all vai funcionar muito bem. Outra coisa importante também nesse tipo de relacionamento é definir também o fetch type para lazy ou para eager. Vale lembrar uma dica muito importante aqui, sempre que você tiver um many no tipo de anotação, o fetch type ele é definido para false, para lazy, né? Tá vendo? Então aqui, ó, no many one to many, por ser o many na ponta, ele é definido lazy. Se você vir no many to one, já é o contrário, o fetch type é definido para eager, ou seja, o que isso significa? Que ao trazer um usuário, se eu definir o fetch type como lazy, ao invés de ele carregar os meus atributos, a minha relação aqui, ele vai esperar esse corno passar também. Vai ter que apertar, né? Fazer aqui. Ao definir aqui o one-to-many para lazy, isso significa que ele não vai trazer do banco de dados o meu objeto carregado com a relação aqui. Ele vai esperar até que você dê um hit aqui, que você dê um get na sua lista, ou se dê um ponto size, ou qualquer outra coisa, para que ele execute a consulta e preencha essa lista. Como é o padrão, vamos deixar aqui vazio, não precisa especificar isso, mas vale só a mérito de citação.
O Cascade Type All, definimos aqui o mapeamento, podemos salvar tudo, nossa classe agora está configurada com o Lombok. Vamos definir um método aqui para facilitar a adição de receita para os usuários, que eu vou definir da seguinte forma: public void add, que já vai receber uma receita aqui, receita, e que vai fazer justamente adicionar, configurar o autor para esse cara aqui, né, para o objeto usuário corrente, e que também vai adicionar essa receita a lista de receitas desse cara. Então é só fazer isso aqui. Se você não definir o autor dessa forma, se você não for lá na receita e definir que esse relacionamento do autor aqui, né, que é esse usuário, ele vai executar o cascade aqui, ou seja, quando ele salvar a receita, ele também vai salvar quando ele salvar o usuário. Quando ele salvar o usuário, ele também vai salvar a lista de receita. Entretanto, o relacionamento não vai existir, porque você não o configurou ou aqui. Então, receitas add receita, adiciona a receita ao usuário, e o receita set autor faz o contrário. E isso aqui é muito importante para que seu relacionamento seja salvo automaticamente. Podemos salvar aqui, voltar lá na nossa classe de teste. Onde que ela está? Tá aqui, né? Não. Está... cadê? Meu Deus. Source. Test resource. Teste Java. Tá aqui, cara. Não estava cego. Vamos expandir ela aqui. Vamos adicionar uma receita para esse usuário aqui, que vai ser receita. Receita.set nome. Vamos pegar esse corno dessa bosta dessa Harley aqui. Vai ter que apertar isso também. O receita.set nome, que vai ser bolo de fubá. O receita.set texto, que vai ser um to do, como fazer um bolo de fubá numa aplicação real. Esse aqui vai ser o modo de preparo mesmo, né? Vamos configurar o nível de dificuldade. Eu vou configurar aqui para médio, né? Nível, ele até completa aqui pra gente. Se eu colocar nível de dificuldade, ponto médio, e vou adicionar essa receita, ou melhor, vou adicionar essa receita para o nosso usuário, que vai ser através do método dd receita aqui. Então, feito isso, ao executar o persist no nosso Entity Manager, passando-se no nosso usuário, essa operação de cascata vai ser propagada para o nosso relacionamento aqui. Mas o que vai fazer também os dois terem a relação é justamente o fato de eu ter configurado o usuário para esse cara aqui a partir do método setAutor. Se você não fizer isso, os dois objetos vão ser gravados, só que você não vai ter a relação entre os dois. Muito bem, podemos vir aqui, vamos aumentar a nossa asserção aqui, vamos configurar também, deveria ter criado um ID para o usuário. Deveria ter criado um ID para a receita e deveria usuário assert not assert, vamos mudar aqui, assert equals usuário.get receitas.size tem que ser 1. O usuário deveria ter uma receita, e tá lá as nossas 3 asserções. Se as 3 passarem, significa que o nosso código executou perfeitamente. Salvando tudo aqui, vou fechar esses .class que eu abri aqui enxerido, e vou executar o código run as de unit test. Lá, nosso teste passou. Podemos voltar aqui no nosso banco de dados. Primeiro dar um show tables. Lá, vemos que nossa entidade receitas gerou a tabela adequadamente. Podemos dar um desk na receita e verificar
Desk receitas e verificar que todos os atributos foram gerados adequadamente, como por exemplo o nível de dificuldade que foi mapeado para a coluna do jeito correto, do jeito que a gente esperava. Cachorro corno, tira isso, vamos ter que tirar isso, mas beleza, foi gerado do jeito que a gente esperava. O F cachorro, filho da puta. Vou pausar aqui. Mais tarde fica, mais barulho tem. O FK autor também foi gerado adequadamente lá, que é a nossa chave de relacionamento lá para a tabela de usuários. E se a gente der um select na asterisco from receitas, a gente vai ver que a nossa receita está gravada lá e que nosso relacionamento também foi configurado. Portanto, com isso encerramos a nossa terceira aula, na qual nós criamos uma entidade de receitas, nós movemos todos aqueles boilerplate code para o Lombok, né, para a gente não ter que ficar especificando manualmente. Também, embora isso não seja JSF, embora isso não seja JPA, ele ajuda muito, porque a gente pode modificar livremente aqui o conteúdo e os atributos da nossa entidade sem ter que ficar se preocupando em gerar tudo novamente e saber se isso foi gerado. Facilita muito e diminui bastante a quantidade de erro do seu código. Também definimos um enum, o qual mapeamos aqui na receita a partir o qual mapeamos aqui na receita também, e definimos aqui uma coluna para especificar o nível de dificuldade do jeito que a gente queria que fosse salvo, e relacionamos, né, o usuário com receita lá com um one-to-many, many-to-one, fazendo os mapeamentos adequados, especificando o cascade, especificando, vendo como funciona o fetch type e a contrapartida aqui do outro lado. É isso, espero vocês da próxima aula.